Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Lawrence na área, tudo beleza com vocês pessoal, tudo jóia? Ok, vamos então para mais uma aula de inscrição e circunscrição de sólido. Olha, aí você ficou pensando, bom, já fizemos várias relações, né? Por exemplo, de esferas com cone, né? Fizemos a relação, por exemplo, de esfera com cubo, né? O que nós podemos ainda relacionar? Olha, dá para fazer relação de cilindro com esfera, que tal? Essa vai ser nossa aula de hoje, tá? Então, para o nosso encontro de hoje, nós iremos então relacionar a questão então de cilindro com cubo, né? Ou cilindro com esfera, ou esfera com... Tem diversas relações, mas hoje, né, em princípio nós verificamos a questão então de cilindros, né? E a questão, por exemplo, de cubo. Vamos relembrar então quais são os principais conceitos, tá? De cilindro e de, por exemplo, cubo. Olha, nós temos, por exemplo, aqui a questão de um cilindro. Você lembra qual seria o sólido cilindro? Então vejam só, aqui você tem, por exemplo, o cilindro. O cilindro é aquele sólido, pessoal, que, por exemplo, nós temos duas bases, tá? Duas bases, por exemplo, paralelas. E as bases são o quê? São, por exemplo, círculos. É aquela famosa lata de ervilha que você tem, né? A lata de ervilha. Legal, então aqui no cilindro, aqui chamado então de cilindro, a base é então uma, né? São duas, na verdade, duas bases que são círculos. E quando você fala, por exemplo, em base no formato, por exemplo, de círculo, nós automaticamente vamos fazer uma relação com raio, tá? Círculo, circunferência, esfera. Quando falou em figuras circulares, é bacana você lembrar então sempre no quê? Na questão, por exemplo, de raio, tá? Bom, em especial hoje eu vou trabalhar com vocês o chamado cilindro equilátero. Cilindro equilátero, tá? Equilátero por quê? Porque ele vai ser regular, tá? Equilátero. Regular em que sentido, Lawrence? Quando, por exemplo, você vai passar uma seção, você vai cortar isso aqui, tá? Vai cortar essa lata bem no meio aqui, uma seção. Quando você corta, vira um quadrado, que é uma figura equilátera, né? Então, que tem lados congruentes. Bom, então se você tem lá um cilindro equilátero, aqui é raio, essa medida 2 raios, tá? E por consequência, essa geratriz aqui também vai ser equivalente ao valor de 2R, tá? Que o corte é um quadrado, né? No caso, a seção. Então, esta medida aqui, ela vai ter, por exemplo, essa medida aqui. Por isso, 2R, 2R, tá? Em especial, tá aí. Legal, 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 legal. E nós teremos também que falar sobre como nós iremos fazer uma relação, tá? Entre a questão do cilindro e do cubo, tá? Então, nós teremos, por exemplo, a questão do cubo, né? Então, o que é o cubo? Bom, o cubo é um dos sólidos mais famosos que você utiliza, até, por exemplo, para a questão de jogos, né? Você usa, por exemplo, o dado, que é o em poliedro chamado de hexaedro, né? O hexaedro regular. São 6 faces, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui o vulgo cubo, que é o hexaedro, né? Onde na figura aqui, pessoal, de um cubo, nós temos diversas formas de desenhar, por exemplo, esse cubo, né? Então, uma delas, por exemplo, é assim, ó. Você vai desenhar, por exemplo, um cubo onde todas as arestas, é importante falar para vocês, todas as arestas, elas são arestas de mesma medida, tá? Essa é, na verdade, uma das especialidades do cubo, né? É você fazer, então, esse sólido em que as arestas, vamos falar assim, os lados, né? Os lados todos eles são de medidas iguais. Feito? Tudo bem? Então, o que nós temos para o nosso encontro de hoje é essa relação aqui, ó. Vamos pensar, então, nesse exercício que nós temos, por exemplo, essa relação, tá? Então, ele fala assim, ó. O reservatório de água, ele tem, por exemplo, o formato de um cilindro reto de volume equivalente a 54 pi metros cúbicos, né? Então ele falou algo sobre o cilindro, ele falou, por exemplo, em algo sobre o cilindro. Aí você vai fazer a relaçãozinha já entre as informações que você tem no texto, né? E, por exemplo, no sólido que você precisa trabalhar. Legal, continuando. Supondo, por exemplo, que este cilindro está inscrito no cubo, de aresta igual ao dobro do raio, o volume desse cubo, ele em metros cúbicos é equivalente a quanto? Então veja, nós já temos as relações, já começa a imaginar a figura, tá? Então a figura ele fala assim, ó, cilindro inscrito, por exemplo, no cubo. A pergunta da questão então é
Sabendo então, por exemplo, que a aresta, né, é igual ao dobro do raio, o volume desse cubo é equivalente a quanto, tá? Então vamos por partes, tá, gente? Se, por exemplo, esse cilindro ele está inscrito no cubo, você concorda comigo, pessoal, que cilindro está inscrito no cubo, tá dentro, né? Então imagina, por exemplo, uma caixa no formato, por exemplo, de um dado, de um cubo, e lá dentro você coloca certinho ali uma lata de ervilha. Você pode falar então que o cilindro está inscrito, por exemplo, né, na questão então do cubo. E que ele falou para nós que a aresta é igual ao dobro do raio. Que esta aresta é o dobro, por exemplo, do raio. E cara, como faz sentido isso, né? Porque se você pensar, gente, ó, a aresta é o dobro do raio. Encaixa esta lata, por exemplo, aqui de ervilha lá dentro dessa caixa, né? Então, se você fazer observação, essa informação aqui, ó, de aresta, supondo então que a aresta em um cubo de aresta igual ao dobro do raio, né? Então, fazendo uma visão por cima, assim, se você encaixar essa latinha aqui dentro, né, de forma assim escrita, vamos olhar assim por cima. Olhando por cima o que acontece, você tem, por exemplo, aqui um quadrado, que seria, por exemplo, uma das bases desse cubo, né? E, por exemplo, aqui você tem certinho assim aquela circunferência, aquele círculo inscrito, por exemplo, nesse quadradinho, né? Então, o que ele falou para nós? Que se aqui, por exemplo, é o valor então do raio, né? Essa aresta aqui, ó, que é o valor do A, é equivalente a 2R. Então, essa informação que a questão reforçou para nós. Mas não precisava, né? Porque se você fazer observação, encaixando, começa a imaginar de volta, encaixando então essa figura aqui dentro, nós temos, por exemplo, essa visão aqui por cima, tá? Então, a questão agora é assim, ó. Nós temos aqui, ó, se você inscrever aqui, ó, vamos colocar lá dentro aqui, ó. Se você colocar bonitinho aqui esse cilindro, né? Então, por exemplo, você vai ter mais ou menos essa disposição aqui de figura, né? Então, aqui você tem aí, quando você tem, por exemplo, inscrito, gente, é importante que esses ladinhos aqui, ó, né? No caso lá da base, ele fique tangenciando, por exemplo, as arestas. Então, uma visão aqui por cima seria, por exemplo, esta visão. Ah, a aresta é o dobro do raio. Tudo bem? Beleza. Outra informação para vocês, olhando já para a figura, né? Você concorda então também que esta altura aqui, ó, é 2R, né? E que, por exemplo, essa altura é o valor do A. Novamente reforçando que o valor então de A é equivalente a 2R, tá certo? Então são reforços olhando por cima dessa relação e olhando de lado, né? Olhando de lado, por exemplo, aqui você tem, por exemplo, esta aresta aqui também equivalente ao valor de 2R, né? Então, tem essa medida também equivalente. Então, A é equivalente a 2R. Tudo bem? Beleza? Voltando para a questão. Vamos lá. Um reservatório de água, ele tem formato de um cilindro reto de volume igual a 54 pi metros cúbicos. Vamos dar um time e olhar, por exemplo, agora para o cilindro, tá? Ele falou em volume, ele falou para nós na questão então de volume. Vamos lembrar do volume? O volume de um cilindro, a fórmula é a seguinte, ó. Volume é πr elevado ao quadrado, que eu chamo de área da base, né? Multiplicado pelo valor da altura. Isso aqui é o conceito, por exemplo, de altura de um cilindro, que também é chamado de geratriz, tá? Geratriz, altura, mas nesse caso especial, como o cilindro ele é equilátero, né? Essa altura você troca o H por 2R. Vamos então determinar essa fórmula para você lembrar? Então o volume vai ser equivalente a πr quadrado, área da base. A altura você coloca, por exemplo, 2R, porque esse cilindro ele é chamado de equilátero, né? Bom, então o volume vai ser equivalente ao valor então de 2πr elevado ao cubo, se, por exemplo, você tem o tal do cilindro equilátero, né? Bom, então, o que nós temos aqui de informação? Que, por exemplo, o volume deste cilindro reto, ele é equivalente a 54 pi metros cúbicos. Hora de você fazer, então, o quê? A substituição, tá? A questão forneceu para nós. Então, você vai substituir, pessoal, no lugar desse volume aqui, ó, o valor, então, de 54 pi, tá? Centímetros cúbicos, que vai ser igual ao valor de 2πr elevado, por exemplo, ao cubo. Notem que nós podemos simplificar, né? Que legal. E aqui, por exemplo, o π não será mais problema para nós, que você pode simplificar. O 2 está multiplicando, nós podemos passar dividindo aqui, ó. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o 54 divididos por 2,
que vai ser equivalente a R elevado ao cubo, né? A R elevado ao cubo. Então aqui você vai ter, por exemplo, o número 27, que vai ser equivalente a R elevado ao cubo. Logo, por exemplo, o 27, nós podemos já fazer a substituição, pensando lá em potenciação, tá? Que é equivalente, por exemplo, a 3 elevado ao cubo, né? Então 3 elevado ao cubo vai ser equivalente a R elevado ao cubo. Logo, simplificando cubo com cubo, nós podemos tirar a seguinte conclusão, tá? O R é equivalente a 3, tá? Este R é equivalente ao valor de 3. Vamos seguir o padrão de unidade? Se ele passou para nós em metros cúbicos, então esse R é equivalente ao valor de 3 metros, tá? Esse R é equivalente a 3 metros. Agora, voltando para a questão, então já temos uma informação do R. Quem quer o R é essa medida aqui, ó, né? Que seria também essa medida aqui, que é o 2R, né? Pergunta, supondo que esse cilindro está, então, escrito em um cubo de aresta igual ao dobro do raio, já temos essa conclusão aqui já direto pela figura. Qual que é o volume do cubo? Qual é o volume do cubo? Então, vamos lá. Se o raio é 3, o raio é 3, então essa aresta é o dobro, tá? Então, essa aresta é equivalente a quanto? Aqui vamos pensar, 2 multiplicado pelo número 3 é o valor, então, de 6, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, a aresta desse cubo medindo 6 metros. Olha, gente, para calcular o volume de um cubo é a coisa mais simples, lado, lado, lado. Então se multiplica A, né? Então o volume, para a gente finalizar aqui, ó, volume desta figura é o valor de A elevado ao cubo, que é lado, 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 né? Que é uma consequência lá do volume de um prisma, que é a área da base, multiplicado pela altura. Como é tudo igual, fica A, né? A elevado ao cubo. Logo, por exemplo, este volume é o valor de 6 elevado ao cubo. Não é para você multiplicar o 6 pelo 3, tá? O 6 ao cubo é 6, né? Na multiplicação, 6 vezes 6 vezes 6. Logo, esse volume é equivalente a 216. Cuidado com a unidade, né? Então é importante, se eu falei, por exemplo, em capacidade ou, por exemplo, na questão do volume, sempre essa unidade ela vai aparecer, por exemplo, em metros cúbicos, tá? Então esta é a solução dessa questão, tá? 216 metros cúbicos, de acordo então com as informações que nós temos aqui no texto. Tudo bem? Então, novamente, reforço para vocês. Não tem muito formulário, né, gente? É mais a questão, por exemplo, de você entender a relação que você tem no sólido, tá? Coloca, por exemplo, um sólido no outro e com isso você vai concluindo e de acordo com a figura, tirando medidas bem legais e bem exatas para você encontrar esses valores de capacidade, volume, perímetro e assim por diante. Perfeito, pessoal? Então tá certo. Conversamos na próxima aula. Aquele abraço.